Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento para que todos possam entender, todos possam compreender perfeitamente a sua palavra. Agora, nós temos falado, eu queria, você que é casado, você que está se preparando para casar, você que quer se casar, você quer constituir família. Então, preste muita atenção no que diz a palavra de Deus e a ideia de família, a ideia de lar, de construção da família. Por favor, se por acaso o Espírito Santo certamente vai nos dar as palavras que venham ao encontro da sua necessidade, para você entender o que significa constituir uma família. Isso é extremamente importante, fundamental na vida do ser humano. Tanto que todo mundo quer ter uma família, exceto aqueles que, coitados, foram jogados no mundo e não tem mãe, não tem pai, não tem o referencial de lar, de família, de pai, de mãe. Mesmo assim, todo mundo gostaria de ter uma família, um lar, porque a família é a célula máter, a principal da humanidade. Foi Deus quem criou a família, Deus quem criou o lar. Lembra que nós falamos ontem, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele? O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito, um mesmo espírito. Não é? Quer dizer, quando você se entrega para Jesus, se aferra a Jesus, quer dizer, se cola com o Senhor Jesus, é como, você sabe que a palavra aferrar, vem de ferro, tem uma origem de ferro. E aferrar quer dizer juntar um ferro com o outro, juntar um vergalhão com outro vergalhão. Mas esses vergalhões só podem ser ajuntados com uma cola chamada solda. Então eles fazem uma solda, acho que é solda elétrica, e aí faz possível com que um vergalhão venha colar com outro vergalhão. Por isso que se fazem estradas, pontes, viadutos. Bem, mas é isso que eu queria que você entendesse. Quando no espanhol fala aferrar, quer dizer, está falando colar com aquilo que a pessoa se aferra. Por exemplo, se aferrou a uma pessoa, então ela colou com aquela pessoa. Corpo, alma, espírito com espírito, alma com alma, corpo com corpo. Isso é se aferrar. E se tornam os dois uma só carne. Uma só carne. Esta é a ideia do casamento, que começou lá no jardim do Éden. Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. E depois que ele criou também os animais, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então ele fez a mulher, a Eva, que foi idônea de Adão, mas com espírito, com alma, com corpo, segundo a imagem e semelhança do Altíssimo. Tanto Adão como Eva, os dois foram feitos segundo a imagem de Deus. Então, esse casalzinho perfeito foi justamente para que eles pudessem
uma vez família, uma vez casamento, uma vez união, uma vez matrimônio, uma vez colados, uma vez aferrado um ao outro, então viria a acontecer o quê? O nascimento de filhos, coisa natural. Foi assim que Deus criou, para que o casalzinho, Adão e Eva, pudessem gerar filhos no jardim do Éden e pudessem cuidar do jardim. Então, Deus estava se realizando, digamos assim, naquele casal. Deus se sentia, digamos, alegre por conta de ter feito a sua obra-prima da natureza. A obra-prima de Deus foi o ser humano, não os anjos, arcanjos, querubins, serafins, nada disso. Deus fez o homem e fez a mulher, segundo a sua imagem e semelhança, para constituir uma família, para que esta família se desenvolvesse na terra e então Deus pudesse estar em comunhão com eles, como acontecia naquela época antes do pecado. Deus passeava ao entardecer com Adão e Eva. Isso acontecia. Não havia pecado, então não havia problema. Não havia problema. Então, enquanto não havia o pecado, os dois eram perfeitos, eram a vontade de Deus. Eles não conheciam o pecado, não conheciam o mal. Então, Adão e Eva eram um casal perfeito. Esse casal, presta atenção, muita atenção. O homem, Adão, representava Deus, tipificava Deus. E a Eva tipificava a igreja do Senhor Jesus, digamos assim, o reino de Deus na terra, dirigido, conduzido pelo cabeça, que é Deus, simbolizando ou simbolizado por Adão. Então você vê que o homem é mais racional e a mulher é mais emocional. Então, você vê que um completa o outro. Nós precisamos ser racionais, mas também necessitamos ser sentimentais também. Porque o sentimento que Deus colocou em nós, que é a alma, faz-nos ter a sensação do que Deus sente em relação a nós. Nós sentimos, digamos assim, o que Deus sente com respeito a tudo o que acontece na terra. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Repito, o homem, Adão e Eva. E os dois, vivendo em santidade, perfeição, não havia pecado, eles viriam gerar filhos perfeitos. Então não iria haver doença, enfermidade, separação, mentira, engano, corrupção. Não iria haver a figura do mal. O mal não teria direito, não teria espaço se não houvesse o pecado de Adão e Eva. Já pensou, você que está me assistindo agora, quantas mulheres que outrora eram lindas, maravilhosas, artistas, e hoje elas estão murchas, igual maracujá de gaveta, e faz plástica, e faz isso. Pois é, se não houvesse o pecado, não haveria necessidade de plástica. A pessoa chegaria a um limite e viveria até ali pelo resto da eternidade. E Deus sendo realizado, se realizando naquele casal que estava gerando filhos. Então nós teríamos aqui na terra o reino de Deus. Perfeito. O reino de Deus fisicamente falando. Fisicamente falando. Mas com o pecado, a desobediência, a palavra de Deus, Adão e Eva foram expulsos do jardim.
Eles pecaram aonde? No jardim. E o pecado não foi relação conjugal deles, não. A relação sexual deles teria que acontecer naturalmente. Não era pecado. Como não é pecado quando há o casamento, a instituição família, o matrimônio. Não é pecado, de forma nenhuma. Então, eles deveriam crescer, se multiplicar lá no jardim do Éden. Mas antes de acontecer isso, eles pecaram. Aí, com o pecado, Deus não pôde mais. Quebrou o relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é perfeição, é justiça. Como que a justiça vai andar juntas, casar com a injustiça? Não tem como. Como que a luz vai se unir com as trevas? Não tem como. Então Deus expulsou-os do jardim e veio então a humanidade que nasceu corrupta, já nasceu distorcida. E aí veio a morte. Aí veio o mal, veio a morte. A primeira morte que houve, depois do pecado de Adão e Eva, foi um animal. Deus teve que sacrificar. Aí entra a figura da oferta, a figura dos dízimos. É isso aí. Enquanto não havia pecado, não havia oferta, não havia dízimo, não havia roubo, não havia nada de errado. Mas quando se instituiu o pecado, quando Adão e Eva caíram em pecado, então Deus teve que matar, sacrificar um animal para cobrir a nudez de ambos. Que quer dizer que, por causa do pecado, começou então as ofertas de sacrifício. O primeiro sacrifício que tipificou o sacrifício de Jesus foi aquele animal puro, perfeito, que foi morto por causa do pecado de Adão e Eva. Deus então tirou o couro deles para fazer a veste de Adão e Eva, cobrir a sua nudez, cobrir o seu pecado. Digamos, não é que a nudez seja pecado, mas o espírito do pecado já havia se instalado neles. Você vê, por exemplo, minha amiga, meu amigo, que os animais não precisam de roupa. Não é legal? Os animais vivem lá tranquilos. Para eles não existe pecado, porque eles são simplesmente animais, não pensam. Eles são emocionais, são alma, mas não são racionais. Eles não precisam disso porque não há maldade. Já o homem não. Quando Deus procurou por Adão e Eva, você vê lá o texto em Gênesis, que Deus procurou e os chamou e eles estavam escondidos. Escondidos por quê? Porque estavam no pecado. Então, quando a pessoa vive no pecado, ela se esconde, ela procura esconder, porque ela sabe que fez o que é errado. Bem, mas vamos voltar aqui à família. Então, Deus, como diz o texto sagrado, instituiu o matrimônio dizendo assim: deixará o homem a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, quer dizer, se aferrará à sua mulher, e ambos serão uma só carne, um só corpo. Então, eu queria dizer para vocês, por experiência pessoal minha, Esté e eu, quando a Esté sofre por algum problema, eu sofro. Quando eu sofro por algum problema, ela sofre. Sabe por quê? Porque nós somos uma só carne. Então, se eu machuco a Esté, se eu firo a Esté com uma palavra, é como se eu estivesse pegando um punhal, uma faca e me espetando. E vice-versa. Então, minha amiga e meu caro amigo, quando há a união, quando há esse aferrar a outra pessoa, é 100%, é uma entrega total, definitiva, não existe separação, não existe divórcio.
Até porque Deus fala que ele odeia o divórcio. Deus não instituiu o divórcio. Então, o divórcio veio por conta da corrupção humana. Mas Deus, isso é outro assunto também, podemos falar mais tarde, outro dia. Mas quando os dois se unem, se tornam uma só carne. É a mesma coisa. Falamos em ferro, né? Então, quando se une um ferro com o outro, então torna-se uma só viga, que é a construção de prédios, casas, etc. Assim é o casamento. Quando Paulo fala lá que aquele que se une ao Senhor é um só espírito, isso é uma analogia do que acontece entre o homem e a mulher. Os dois, quando se casam, se tornam um só corpo. Um só corpo. Então, aí se estabelece o princípio da família, do lar. Os filhos vão nascer com o referencial do pai e da mãe. Os filhos vão querer ter uma família tal e qual sua mãe e seu pai têm. Isso é tão importante, que há um mandamento, o 5º mandamento, nós tivemos uma campanha ainda há pouco tempo, do 5º mandamento, que fala que os filhos devem honrar seu pai e sua mãe, para que eles possam ter uma vida longa na terra. Então, esse princípio de família é o que a Bíblia se nos ensina. A família é a instituição mais sagrada na face da terra, mais sagrada do que propriamente a igreja física. Então, se não houver família, o que vai adiantar a igreja? Essa é a realidade. Se não houver a oferta, então não existe altar, não precisa do altar. A oferta foi instituída justamente para cobrir o pecado do pecador. E isso é feito aonde? Na igreja. A igreja é o altar, representa o altar, é o templo. E quando a pessoa se entrega ou se aferra a Jesus, ela se torna o templo de Deus, a morada do Espírito Santo. Muito legal isso, né? Você está entendendo? Se você não estiver entendendo, peça ao Espírito Santo para fazê-lo entender. Ore a Deus, meu Deus, me ajuda, me ensina. Eu quero aprender, porque eu quero ter uma família, eu quero ter um lar. Aliás, hoje, como quinta-feira só ia acontecer, todas as quintas-feiras, nós trabalhamos, nós procuramos dar para o povo aquilo que Deus nos deu, que é a família. Amanhã falaremos mais, mas você entendeu o que é família? A mesma coisa é quando Paulo fala aqui, aquele que se ajunta, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, é um com Ele. Isso, por exemplo, eu me ajuntei com o Senhor Jesus e o Espírito Santo veio e nos colou. Então, há um casamento entre nós, há uma aliança entre nós. Ele é o cabeça, eu sou o corpo. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Então, aí se estabelece o quê? O reino de Deus na terra. Então, eu vivo no reino de Deus, eu tenho que ter um comportamento de acordo com a Sagrada Escritura, de acordo com as leis do reino de Deus, onde Deus reina, Ele fala, e os seus súditos obedecem, os seus servos obedecem. Por isso Jesus disse que o reino de Deus estará dentro de nós. Falaremos mais a respeito amanhã. Mas hoje, como quinta-feira, nós ensinamos isso aqui no Templo de Salomão. Renato e Cristiane estarão fazendo essa palestra para casais,
ou para solteiros que querem constituir família. Em todas as igrejas, os pastores estão, no dia de hoje, de prontidão para orientar, ensinar, passar para aqueles que têm interesse em constituir uma família, sobretudo, primeiro com Deus. A família começa com Deus, o relacionamento seu com Deus. Você se aferrando a Ele, Ele vai estar se aferrando a você, e você e Ele serão um só Espírito. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.